Olá, buscadores da luz! Você perdeu alguns amigos na sua jornada de despertar? Se desentendeu com a sua família? Terminou algum relacionamento? Hoje vamos falar sobre as bases das relações mais profundas e as dinâmicas que promovem a integridade das relações mais duradouras. Bem-vindos à reflexão de hoje no Aurora da Consciência. Se na sua jornada de despertar, se na sua busca por uma evolução, por verdades mais expandidas, mais profundas, você perdeu alguns amigos, você terminou algumas relações se abalaram. Existem duas possibilidades. Ou essas relações são constituídas em bases comprometidas, bases que não são muito sólidas, ou as dinâmicas, as formas de se relacionar se distorceram tanto que acabaram comprometendo a integridade das próprias relações. E como seria uma base sólida para um relacionamento? Quais seriam as melhores dinâmicas para a gente sustentar essa integridade, essas relações mais saudáveis? Bom, o principal propósito de qualquer pessoa é ser um humano melhor, é refinar e evoluir a própria condição humana, a própria forma de ser humano, na direção de exercer valores mais elevados, de ser mais coerente e íntegro, de praticar uma moral mais elevada. E a nossa capacidade inata é de manifestar e realizar a nossa própria verdade. Isso significa que qualquer coisa que você acredite é aquilo que você realiza, é aquilo que você manifesta na sua vida. Então, se você acredita apenas em valores materiais, superficiais, você também vai desenvolver relacionamentos que são mais superficiais, que são mais circunstanciais. E esses relacionamentos vão se abalar e se quebrar com mais facilidade. Mas se você acredita em valores mais elevados, se você busca verdades mais profundas, você também acaba desenvolvendo relacionamentos com uma maior profundidade, com propósitos mais elevados. Então perceba que o principal relacionamento da sua vida é com você mesmo. Porque se você não cultiva, não pratica esse relacionamento consigo, se você não cuida desse seu ambiente interior, você não está evoluindo, você está estagnado. E o resultado de não estar evoluindo, de estar involuindo, é se sentir um pouco perdido, é não ter certeza sobre quem você é, qual é o seu propósito, é sentir muita carência, sentir que falta alguma coisa. E quando você parte desse princípio de escassez, de falta, de carência, você acaba buscando se relacionar com os outros para suprir essa carência, para complementar aquilo que falta em você. Então são relações guiadas por interesses pessoais, por necessidades de suprir uma carência, por levar vantagem, por ter algum benefício em se relacionar com os outros. Essa é uma base distorcida e muito provavelmente vai se tornar um relacionamento mais doente. Agora, se você se compromete a se tornar o seu melhor amigo, se você busca ser amigo da sua própria essência, você vai estar limpando as distorções do seu próprio campo, você começa a curar as suas dores, as suas carências, você começa a encontrar a sua própria natureza, a reconhecer a sua própria essência.
Isso é um processo de evolução. E o resultado de estar evoluindo nesse sentido é se sentir mais completo, é se sentir mais íntegro, mais pleno. E partindo desse princípio de abundância, de plenitude, você vai se relacionar com os outros levando aquilo que você tem de melhor em si para compartilhar com os outros, pelo prazer de doar aquilo que te faz íntegro, de compartilhar, de transbordar aquilo que flui em abundância do seu centro, que vem da sua essência. Essa é uma base sólida para se relacionar com as outras pessoas. Eu usei o termo amizade porque quando você se compromete em ser amigo da própria essência, em se tornar o seu melhor amigo, você vai estar reivindicando a todo momento a propriedade sobre o seu ser. Então você não vai se permitir esquecer quem você realmente é, você não vai permitir que a construção da sua identidade, da sua personalidade, seja guiada por forças ou influências externas. Você vai validar essa identidade, essa personalidade nessa busca interior, nessa busca pela sua natureza, pela sua essência. E esse arquétipo de amizade, de amor fraternal, no meu entendimento, ele é ou deveria ser a principal raiz de qualquer tipo de relacionamento. Então, esses fundamentos e princípios da amizade, as dinâmicas de como ser um bom amigo, elas podem e devem ser aplicadas consigo mesmo, com uma relação romântica, com um companheiro, uma companheira, com as relações familiares, com seus parentes, além dos seus amigos. Mas para simplificar, eu vou continuar usando o termo amizade e amigo. Uma verdadeira amizade, aquela que é íntegra e verdadeira, ela é um laço de unidade das coisas divinas. Ela está alinhada com a lei natural, ela está agregando a evolução. Porque na circunstância que a gente vive, onde cada pessoa tem uma personalidade diferente da outra, onde cada um tem uma percepção distinta, onde cada um está vivendo uma experiência única, duas almas se atraem pela afinidade de valores superiores, pela semelhança de uma busca em desenvolver virtudes, uma busca por sabedoria, por verdades mais elevadas. E quando existe a conexão entre essas duas almas, uma conexão profunda entre almas, não somente circunstancial, essa conexão é como duas pequenas peças de um quebra-cabeça. E quando acontece essa união, a gente está superando o egoísmo, a gente está resgatando um pequeno pedaço da unidade universal. Então, uma amizade, ela é dotada daquilo que a gente tem de mais humano e verdadeiro. Por isso que ela é mais profunda e mais duradoura, mais constante. Porque uma amizade de verdade, ela não se abala por coisas superficiais, que seriam as diferenças de personalidade, que seria a discordância de opiniões. Então, essa conexão, essa união entre almas, ela se torna um esforço conjunto na busca por verdades mais elevadas.
E para reconhecer essas verdades mais elevadas é preciso nobreza. A nobreza de amar uma pessoa por quem ela realmente é, de conseguir admirar uma outra pessoa que tem uma natureza completamente diferente da sua e torcer para que essa outra natureza, essa essência diferente da sua, floresça, zelando para que ela cresça. Isso é um amor dotado de pureza. Então é algo diferente daquelas relações, daquelas amizades mais superficiais, mais circunstanciais, quando você cria um vínculo porque frequenta o mesmo ambiente ou porque pratica uma mesma atividade. E quando a circunstância muda, quando uma das pessoas deixa de frequentar o mesmo ambiente ou deixa de praticar a mesma atividade, essa relação não perdura, porque ela só tem uma afinidade circunstancial e não uma afinidade de valores. Eu acredito que um amigo de verdade é alguém que te enxerga com o coração, que vê a sua essência, que reconhece o seu potencial, mesmo quando você não está reconhecendo esse potencial. É aquela pessoa que acredita nas suas melhores intenções, mesmo quando você ainda não encontrou a melhor forma de se expressar. É aquela pessoa que confia em você, mesmo quando você está se sentindo inseguro. E às vezes um amigo até vislumbra um futuro mais brilhante para você, mesmo antes de você sonhar ou acreditar que esse futuro é possível. E para a gente abordar um pouquinho as dinâmicas das relações mais duradouras e íntegras, eu vou falar bem resumidamente sobre as 7 leis da amizade. Se você tiver interesse, assiste a palestra completa no YouTube da Nova Acrópole. A primeira lei diz que a amizade se fundamenta exclusivamente no afeto e na admiração mútua e recíproca. Ela se fundamenta, se baseia na afinidade de valores superiores, representando esse laço de unidade das coisas divinas. Então, quando você admira alguém, é quando você observa que essa pessoa tem uma atitude dotada de um certo brilho, porque essa atitude está sendo guiada, está sendo coerente com algum valor que você também reconhece. Essa afinidade de um valor que é superior aos valores materiais e superficiais. Por isso é dotado desse elemento divino, porque transcende a vida física e material. Então essa afinidade e essa admiração baseada nos valores, nas virtudes, na índole, no caráter, não em aspectos superficiais, em interesses. A segunda lei nos diz que a amizade, ela estimula o desenvolvimento das virtudes e do bem. Então o amigo, ele vê a sua essência, ele reconhece e estimula o seu potencial. Ele quer ver florescer o que tem de melhor em você. Ele quer que a sua natureza se expresse no seu máximo potencial. Então ele vai sempre te apoiar a crescer e evoluir em qualquer caminho que você escolha. A terceira lei nos diz que a amizade não é cúmplice e nem negligencia os seus vícios e os seus erros. E além dos vícios mais comuns, como o abuso de substâncias, estamos falando de vícios de comportamento. São aqueles comportamentos que a gente executa de forma automática, que a gente aprendeu e que ficou gravado no nosso inconsciente, no nosso corpo, e que na maioria das vezes eles estão desalinhados das nossas intenções, dos nossos propósitos, e
cometer esses vícios de comportamento acaba se tornando um erro, porque eles não estão a serviço da nossa própria natureza, eles não estão ajudando na expressão da nossa essência. Pelo contrário, eles são um condicionamento, um comportamento que te limita. E quando um amigo percebe isso, ele não vai ser cúmplice e dizer, não, tudo bem, todo mundo age dessa forma, isso é normal. Ele também não vai negligenciar e dizer, bom, uma hora ele vai aprender, não tenho nada a ver com isso. Não, se um amigo percebe que você tem um vício de comportamento que não está te ajudando, que está te atrapalhando, ou se você está cometendo o erro de denegrir a própria natureza, de limitar a própria essência, ele vai confrontar isso. E para confrontar isso, o amigo vai se utilizar da 4ª lei, que diz que a amizade é dotada de sinceridade. Então o amigo é aquela pessoa que vai te falar a verdade que você precisa ouvir. Só que o mais importante é que ele vai fazer isso com gentileza, porque ele quer que você se abra para escutar essa verdade. A intenção de um verdadeiro amigo é te trazer para a consciência a respeito do seu vício ou do seu erro. Porque ele sabe, ele acredita que você consegue fazer melhor. E ele quer te apoiar a superar, a crescer, a evoluir. Então por isso que ele vai tomar esse cuidado de confrontar sim aquilo que não está coerente, aquilo que não está te ajudando a ser virtuoso, a ser íntegro, mas ele vai tomar esse cuidado de fazer de uma forma gentil, para que isso realmente te ajude e te estimule a crescer e a evoluir. Então é uma postura um pouco diferente daquelas pessoas que te julgam de uma forma ríspida, te condenam por estar cometendo um erro e acabam depreciando as suas atitudes ou a sua personalidade. A 5ª lei nos diz que a amizade compartilha o bem, multiplica o que é bom. Um amigo vai estar sempre torcendo pelo seu crescimento, pelo seu sucesso, pela sua felicidade. E quando você tem alguma vitória, quando você tem alguma conquista, esse amigo vai comemorar junto, vai vibrar junto, multiplicando esse sentimento bom. Por isso que as vitórias se tornam ainda melhores quando a gente compartilha com os bons amigos. A 6ª lei nos diz que a amizade ameniza, suaviza e divide as dores. Um amigo, ele faz questão de estar junto com você, ele vai querer te ajudar a compreender, a superar ou a remediar algum mal. Mesmo que seja só estando próximo, só te escutando. Então perceba essa constância. É semelhante àqueles antigos votos de casamento, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. A integridade, ela é facilmente desmascarada quando você observa que uma pessoa só se aproxima de você nas horas boas, quando está tudo bem, quando você está alegre. Um comportamento que pode demonstrar um interesse. Ou aquelas pessoas que só conseguem estar junto e se aproximar quando você está com problemas, quando você não está muito bem. Um comportamento que pode demonstrar uma dependência emocional. Mas a amizade mais íntegra, mais verdadeira, ela é profunda e constante. E chegamos à última lei, que nos diz que a amizade ela mantém e sustenta a esperança,
a positividade e o otimismo. O amigo não te deixa cair naquela desmoralização. Ele te ajuda a ter fé porque ele acredita junto. Ele renova o seu ânimo para que você... Ele não permite que você desista dos seus valores, das suas virtudes, dos seus ideais e dos seus sonhos. Quando você está enfrentando um obstáculo, ele te ajuda a seguir em frente, a acreditar em si mesmo, a manter esse compromisso com uma verdade maior, com um valor mais elevado, com o desenvolvimento da própria virtude. Então as 7 leis são a admiração e o afeto mútuo e recíproco, o estímulo à virtude e ao bem, o confronto dos vícios e do mal, a sinceridade com gentileza, a multiplicação do bem, a divisão do mal e o combustível da esperança. Lembre que a amizade deve estar presente na raiz de qualquer tipo de relação. E que para ter relações mais saudáveis e profundas, você precisa praticar isso consigo mesmo. Então reflita se você está seguindo essas leis consigo e com os outros. Aonde que você pode melhorar o seu comportamento para promover essa integridade, para promover que as suas relações sejam mais profundas e duradouras. Assuma um compromisso com a sua própria evolução dentro dos seus relacionamentos. Namastê e até a próxima.